Salve! A aula de hoje vai ser sobre exponenciação rápida e recorrências lineares. Acho que o Turci já falou de exponenciação rápida numa aula passada, mas como a gente vai usar bastante na aula de hoje, eu vou dar um recapzinho. E depois falar sobre recorrências lineares e como resolver sistemas de recorrências lineares utilizando matrizes. Então, só relembrando aí algumas coisas de exponenciação, certo? A elevado a b, né? Estou assumindo aqui que é todo mundo inteiro positivo e tal. Não negativo, sei lá, enfim. A elevado a b é a mesma coisa que a vezes a vezes a vezes a vezes a é b vezes. E a elevado a zero é igual a 1 para todo mundo menos o zero. E a elevado a 1 é igual a para todo mundo, né? Para todo mundo. E também tem algumas propriedades a mais de exponenciação, que é a elevado a x vezes a elevado a y, ou seja, são multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. É a mesma coisa para divisão, né? Divisão de potências de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Mas a gente vai usar mais essa parte de cima aqui, que é da soma, multiplicação de potência de mesma base, né? Então, o que é esse trem de exponenciação rápida, né? Por exemplo, 3 elevado a 8. 3 elevado a 8 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 8 vezes, certo? Só que, então, um jeito naive, né? Um jeito meio ingênuo de resolver essa exponenciação seria simplesmente fazer um for, né? Que itera b vezes e fica multiplicando a resposta por a sempre, né? Então, um jeito fácil de fazer exponenciação é utilizando esse algoritmo O de n, de complexidade, né? Porque a gente vai, no pior caso, percorrer todo mundo em ordem do valor da potência. Então, uma coisa que a gente pode fazer, pode ver, para pensar na exponenciação rápida, é agrupar os carinhas de 2 em 2. Por exemplo, aqui nesse caso. Então, 3 elevado à oitava é a mesma coisa que 3 ao quadrado, tudo isso elevado à quarta, né? Porque a gente agrupou aqui cada uma dessas multiplicações em grupinhos de 2. E agora a gente faz essa conta de 3 elevado ao quadrado, né? Que é a mesma coisa que 9. Então, a gente tem que 3 elevado à oitava é a mesma coisa que 9 elevado à quarta. E a gente faz isso de novo de forma recursiva, né? Como é que a gente agora calcula quanto que é 9 elevado à quarta? Então, de novo, pega 9 vezes 9, 4 vezes aqui, junta em grupinhos de 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 9 ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Então, 9 ao quadrado é 81. E aí chama recursivo aqui de novo. Então, 81 ao quadrado agora é 81 vezes 81. Juntando em grupinho de 2, fica 6.561 elevado a 1. Então, a gente chegou aqui no caso base, certo? Que é a potência elevada a 1. Então, o que a gente precisa fazer agora é simplesmente voltar na recursão. Então, a gente tem aqui 6.561 elevado a 1 é exatamente 6.561. Então, a gente pega esse valor e substitui na conta que a gente precisa fazer. Então, agora que a gente tem também esse valor de 81 ao quadrado, a gente tem o valor de 9 elevado à quarta. E voltando de novo, a gente também tem o valor de 3 elevado à oitava. Então, com isso, a gente conseguiu calcular 3 elevado à oitava. Só que em vez de fazer 8 multiplicações, a gente teve essas chamadas recursivas que diminuíram o número de multiplicações. Então, um outro exemplo aqui para a gente ver, né? Que no outro caso, a potência, né, 8 é exatamente uma potência de 2, certo? Então, sempre dá para ficar dividindo por 2 de forma exata. Mas e se o expoente for ímpar, né? Então, por exemplo, 3 elevado a 7. Só que 3 elevado a 7, a gente pode utilizar aquela propriedade de potência, né? Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 3 elevado a 6. Então, primeiro a gente tinha um cara ímpar, só que a gente pode separar um para deixar de fora e chamar de novo para ter um expoente par. Porque se o expoente é par, a gente consegue utilizar aquele algoritmo que eu mostrei no slide anterior, né? Então, agrupar em grupinhos de 2 e chamar de forma recursiva, certo? Então, 3 elevado a sexta é a mesma coisa que 3 ao quadrado elevado ao cubo. E vai chamando isso aqui de forma recursiva, né? Aí aqui de novo, 9 ao cubo é uma potência ímpar, então tem que pegar o primeiro 9, separar e chamar recursiva aqui para o segundo expoente que é par.
E depois que a gente já tem o valor de 9 ao quadrado, que vai ser 81, a gente pode voltar na recursão e ir multiplicando aqui os caras que faltaram, certo? Então, 9 vezes 81 é 729. A gente volta aqui, que 9 ao cubo agora. A gente já sabe a resposta. Volta de novo aqui, que 3 elevado a 6 já tem a resposta. E também 729 agora, multiplica por 3, que dá 2.187, que é exatamente 3 elevado a sétima, certo? Então, esse aqui é um algoritmo de exponenciação rápida que a gente pode simplificar para essa carinha aqui, né? Então, a elevado a b, né? Então, eu estou colocando f de ab, né, que seria a elevado a b. Isso aqui é a mesma coisa que a, se b for igual a 1. Ou então, a gente pode agrupar em grupinhos de 2 e dividir a potência por 2. Então, é a mesma coisa que f de a vezes a elevado a b sobre 2, se b for par. Ou então, a gente separa um cara, né? Ou então, se o b for ímpar, a gente separa um cara para deixar de fora e chama de novo recursivo para potência par, certo? Porque se b é ímpar, b menos 1 vai ser par. Então, a gente poderia utilizar nessa chamada ali. A gente pode ainda pensar em outro caso base, né? Em vez de ser a quando b é igual a 1, né? Porque a elevado a 1 é igual a gente também pode pensar que a elevado a 0 é igual a 1, né? Então, só trocando aqui aquele a por 1 aqui nesse caso. E outro jeito, né, da gente trocar essa conta aqui de baixo, em vez da gente ter dois caras separados aqui, né, para b par e b ímpar, a gente pode meio que prever o próximo passo quando b é ímpar, certo? Então, opa, peraí, aí. Né, então, em vez de chamar aqui recursivo para b menos 1, a gente pode prever um passo, né, ou seja, aqui a gente tem um b ímpar, e essa aqui é outra forma da gente chamar a recursão, certo? Então, desse jeito, a gente sempre vai estar dividindo por 2 o expoente, certo? Então, nesse caso aqui, eu só peguei aquele resultado que tinha aqui dado no f e inseri aqui no caso de b par, né? Então, deu exatamente essa conta aqui. E como b é ímpar, b menos 1 sobre 2 é a mesma coisa que b sobre 2, certo? Porque é a divisão, como a gente aqui está pegando a divisão inteira, né? B sobre 2 é o piso da divisão de b por 2, né? Então, essas duas coisas são iguais. Então, só aqui para generalizar de novo, quando b é par, a elevado a b é a mesma coisa que a multiplicação de a elevado a b sobre 2 com a elevado a b sobre 2, mas quando b é ímpar, né, tem que ter essa multiplicação de 1 a mais, né, porque b dividido por 2 tem resto 1. Então, a elevado a b é a mesma coisa que a vezes a elevado a b sobre 2 vezes a elevado a b sobre 2. Beleza? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode interromper e parar no chat aí, tá? Sem problemas. Então, a gente pode generalizar isso aqui para um algoritmo, certo? Isso aqui é um algoritmo recursivo para aquilo ali, certo? Então, exponenciação rápida aqui de x elevado a y. Quando y é igual a zero, é o caso base, né? Que x elevado a zero é igual a 1. Só não faz isso aqui quando o cara é igual a zero, né? Porque 0 elevado a zero vai dar ruim, né? Então tem que ficar tratando à parte esses casos. Se não, se o y for par, a gente só chama a exponenciação rápida de x vezes x com y sobre 2. E se não, né, se y for ímpar, é o segundo caso ali que a gente tinha visto no slide anterior, que é... No caso aqui eu ainda estou utilizando aquela do primeiro slide ali, né? Então é a mesma coisa que x elevado a y menos 1 vezes x. Certo? Então, a gente também pode escrever um outro código iterativo, certo? Que é a mesma coisa do código recursivo. Então, a gente tem aqui a resposta, que começa com 1. E enquanto o expoente for positivo, for maior que 0, a gente checa. Se y for ímpar, a gente multiplica a resposta por x. E também a gente atualiza para x ser igual a x ao quadrado. E como a gente já fez aqui todos os passos que a gente precisa para esse expoente y, a gente pode dividir o y por 2 para ir para o próximo caso, né? Então, esse aqui é a mesma coisa daquele código recursivo, só que de forma iterativa. Então,
qual que é a complexidade? A única coisa que delimita, né, o número de iterações necessárias é o valor da potência. Então, isso aqui eu acho que fica mais fácil de ver no código iterativo, né? A única coisa aqui que está delimitando a complexidade, além das multiplicações, é esse while aqui, né? Então, while y maior que zero, e a gente sempre está dividindo y por 2. Então, se a gente tem aqui essa função aqui, né, para calcular a complexidade, a gente pode fazer aquele jeito lá de calcular a quantidade de operações, né? Então, T de n aqui seria o número de operações em ordem de n. Vai ser uma multiplicação, em média, né? Alguma coisa em tempo constante, mais o tempo necessário para n sobre 2. Com o caso base de que t de 0 é igual a 1. Né? Ou seja, quando n for igual a 0, a gente só precisa retornar alguma coisa ou fazer uma multiplicação, mas enfim, em tempo constante. E para calcular essa complexidade aqui, isso aqui é uma complexidade já conhecida, né? Muito provavelmente, acho que vocês já viram ela em algum lugar, né? É a mesma coisa, por exemplo, da busca binária e tal. Então, a gente pode, por exemplo, utilizar o teorema mestre lá para achar qual que é o big O disso. Então, a complexidade assintótica da exponenciação rápida vai ser O de log de n, certo? Então, a gente reduziu aquele jeito naive que era ordem de n para uma coisa em ordem de log n, certo? Então, ficou bem mais fácil para calcular a exponenciação, mesmo quando o expoente é muito grande. Ah, e esse n aqui seria o expoente, né? Então, seria o b aqui nesse caso. Show. Uma coisa interessante, importante de falar agora, é falar sobre o mod, né? Porque quando a gente está elevando um número para alguma potência, é muito rápido dos números ficarem muito grandes. Então, normalmente, os problemas, né, que você vai precisar utilizar a exponenciação rápida, vai pedir a solução, por exemplo, para algum mod. Né? Então, por exemplo, o mod 10 a nona mais 7, 10 a nona mais 9, ou então esse outro mod aqui. Então, só relembrando aí, né, algumas propriedades de mod, que sempre que a gente tem alguma operação com mod, a gente pode meio que distribuir o mod para todos os caras, para evitar overflow. Então, A mais B mod mod é a mesma coisa que A mod mod, mais B mod mod, tudo isso mod mod. E a mesma coisa para a multiplicação. A vezes B mod M é a mesma coisa que A mod M vezes B mod M, e todo esse resultado aqui da multiplicação, mod M também. Então, de forma reduzida, a gente sempre tira o mod em cada operação, e sempre tomando cuidado com o overflow. Né? Então, por exemplo, se a gente tiver um int aqui, com valor 10 a nona, quando a gente tentar multiplicar 10 a nona com 10 a nona, vai dar 10 a 18. Então, isso aqui vai dar overflow no int. Então, sempre que, por exemplo, a gente estiver fazendo uma multiplicação, precisa utilizar long long, nesse caso aqui. Então, só relembrando aqui aquele código da exponenciação rápida iterativa, só que agora usando o mod, é só tirar o mod em todas as operações, certo? Então, a gente primeiro tira o mod do x, e em cada operação de multiplicação, a gente também tira o mod aqui da resposta. Beleza? Então, só que é muito importante a gente nunca esquecer do mod, né? Então, uma coisa que a gente costuma fazer, né, em alguns problemas, é fazer algumas funções, por exemplo, de adição, subtração e multiplicação, que já retorna esse valor de forma fácil, sem que a gente precisa ficar preocupando em ficar tirando o mod toda hora. Então, por exemplo, aqui eu estou declarando uma função add de x com y, que retorna x mais y mod mod. Né? Aqui eu estou assumindo que tanto x quanto y estão entre 0 e mod menos 1, certo? Então, eu consigo fazer isso aqui tranquilo. É a mesma coisa com a subtração, certo? Então, x menos y mod mod. Eu só preciso subtrair um do outro, e se for menor que 0, eu somo mod. E para multiplicação, né? Aí não tem jeito, né? Primeiro aqui eu faço um cast para long long, né? Eu multiplico um long long com x. Porque a multiplicação de um long long com inteiro retorna um long long. Então, essa multiplicação aqui não dá overflow. E aqui no caso, esse add e sub aqui, eu não estou utilizando o mod, né? O operador mod mesmo do C++, porque normalmente o mod é muito lento, né? Porque ele tem que fazer meio que uma divisão dele lá. Então, é mais rápido, normalmente, ficar fazendo if e soma e subtração, em vez de ficar tirando mod toda hora. Certo? Então, isso aqui é só
um outro jeito de fazer, mas, enfim, é só... A principal coisa aqui que tem que tomar cuidado é nunca esquecer de ficar tirando o mod sempre. Então, essas funções aqui ajudam você, tipo, a se lembrar disso, né? Porque é só você chamar elas que elas já se preocupam com tudo isso. Beleza. Alguma dúvida em exponenciação rápida? Acho que o Turcio já tinha falado disso, né? Mas, como a gente vai usar agora, né, em recorrência linear, achei bom dar uma relembrada aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, vocês podem mandar no chat em qualquer horário aí que tá de boa. Que eu explico de novo sem problemas. Beleza? Então, o que é uma recorrência linear? É uma equação que define algum termo f de n, né, que é um termo linear, recursivamente a partir de termos anteriores. Por exemplo, f de n é igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2. Não sei se vocês lembram aqui, né, dessa recorrência linear, mas essa aqui é a sequência de Fibonacci, certo? Então, a sequência de Fibonacci é uma combinação linear definida a partir dos termos anteriores, certo? Então, a gente define um f de n por uma combinação linear de termos anteriores. Um outro exemplo possível seria adicionar algumas constantes multiplicando aqui, né? Então, f de n vai ser um f de n menos 1, mais 2 vezes f de n menos 2, mais 3 vezes f de n menos 3. Então, esse aqui seria a mesma coisa que o caso anterior, mas eu estou adicionando algumas constantes nessa combinação linear, certo? Então, isso aqui também é uma recorrência linear, certo? A única coisa que precisa tomar cuidado é que precisa ser linear, né? Se ficar com ele colocar quadrado e tal entre os termos, aí já tem que ficar tomando mais cuidado. Então, qual que vai ser o objetivo, né, do resto dessa aula de hoje? A gente vai querer escrever esses termos em forma de matriz, porque desse jeito a gente consegue formar uma matriz transformação T que vai relacionar um f de n com os caras anteriores, certo? Então, né, para que essa matriz transformação T vai ser útil? A gente já vai chegar lá. Então, por exemplo, né, só explicando aqui que eu tinha escrito antes, né? Se A for uma matriz que representa o f de n, então a gente representou o f de n a partir da matriz A e também conseguiu calcular a matriz de transformação T, a gente vai relacionar o A de n como a multiplicação dessa matriz de transformação com os termos anteriores, certo? Aqui eu coloquei n-1, mas pode ser qualquer termos anteriores que a gente quiser. Então, podia ser, por exemplo, n-2, n-3, e assim vai. E por que, então, por que isso vai ser útil, né? Vamos supor que a gente tem um problema que ele dá um n e a gente precisa imprimir na tela o enésimo número de Fibonacci. Se n, por exemplo, for igual a 10, de boa, certo? Acho que na aula de recursão a gente já aprendeu a resolver isso. Porque é só fazer uma recursão mesmo, sem nenhum tipo de memorização nem nada. Que o upper bound, né? O upper bound meio generoso aqui da função recursiva de Fibonacci é Big O de 2 elevado a n, certo? Então, 2 elevado a 10, ainda assim é bem tranquilo de calcular, mesmo sem memorizar. Só que se n for um pouco maior, né? Se n for, por exemplo, 10 a quinta, a gente também já sabe calcular isso aqui utilizando programação dinâmica, certo? Então, em programação dinâmica, a gente consegue resolver Fibonacci em ordem de n, certo? Então, mesmo aqui para n 10 a quinta, ainda assim é tranquilo de calcular utilizando dp. Mas e se n for, por exemplo, 10 a 15, certo? Até agora, né, o jeito mais rápido que a gente viu nas aulas seria utilizar dp. Só que a dp, em ordem de n, ela teria que fazer 10 elevado a 15 operações. E, tipo, 10 elevado a 15 é muito tempo, né? Tipo, não dá nem para pensar nisso. Então, como é que a gente consegue resolver para achar o 10º elevado a 15º número de Fibonacci de forma rápida, certo? Então, por isso que a gente tá vendo essa aula de hoje. Então, a ideia é montar uma matriz de recorrência que consiga escrever, né, o Fibonacci em formas de matriz. Como assim? Então, vamos lá. A gente sabe que da fórmula de Fibonacci que f de n é igual a f de n menos 1
mais f de n menos 2. E o que eu quero dizer com representar isso aí em forma de matriz? Vamos supor que, então, que essas aqui sejam a nossa matriz. Então, essa aqui é a matriz que representa o termo atual, f de n. Isso aqui que eu vou preencher ainda vai ser a matriz de transformação, T. E essa aqui é a matriz dos termos anteriores, certo? Então, a única coisa que a gente precisa agora é montar essa matriz de transformação aqui, T do meio. Bom, vamos lá. Como que é a multiplicação de matrizes, né? A primeira linha, a primeira coluna, né? Então, f de n vai ser esse cara vezes esse, mais esse cara vezes esse. Né? Então, como é que a gente consegue preencher essa matriz de forma que o resultado dessa multiplicação consiga escrever, né, essa fórmula aqui? Bom, a gente consegue preencher a primeira linha dessa matriz com 1 e 1, certo? Porque f de n é 1 vezes f de n menos 1, mais 1 vezes f de n menos 2, certo? Então, aqui a gente só precisa seguir a ordem aqui da multiplicação de matriz para escrever um termo em relação aos outros. E agora, para esse termo aqui de baixo, certo? Então, como é que a gente consegue escrever f de n menos 1 em termos de f de n menos 1 e f de n menos 2? Bom, f de n menos 1 é a mesma coisa que 1 vezes f de n menos 1, mais 0 vezes f de n menos 2. Então, aqui a gente consegue a segunda linha da nossa matriz, certo? Então, só relembrando aqui, o primeiro termo dessa matriz aqui vai ser esse vezes esse, mais esse vezes esse, certo? Que dá exatamente essa fórmula aqui de cima. E f de n menos 1 é exatamente f de n menos 1, então só precisa ser 1 aqui e 0 aqui, certo? Então, aqui a gente conseguiu definir a nossa matriz T de transformação. Mas, além da matriz de transformação, a gente também precisa definir o caso base, certo? Então, o caso base, um dos casos bases possíveis de Fibonacci é quando f de n é quando n é igual a 1 ou n igual a 0, certo? Então, um caso base possível aqui é quando f de n e f de n menos 1 é a mesma coisa que f de 1 e f de 0, certo? E a gente sabe que f de 1 é igual a 1 e Fibonacci e o zerésimo termo de Fibonacci é igual a 0, certo? Então, aqui a gente já tem a nossa recorrência linear, escrita aqui em cima, e o caso base, escrito aqui embaixo. Então, vou mostrar aqui um exemplo para vocês verem o que a gente consegue calcular com isso. Bom, vamos supor, por exemplo, que a gente queira calcular o terceiro termo de Fibonacci, né? Então, f de 3. E a gente tem aqui essa recorrência linear que a gente conseguiu ver nos slides anteriores. A gente quer calcular, então, quando n igual a 3, certo? Então, aqui, nessa fórmula, eu vou substituir todos os n's para ser igual a 3, porque é isso que a gente quer calcular. Então, a gente tem aqui essa carinha aqui da matriz, certo? Então, aqui f de 3, que era o f de n antes, e aqui era o f de n menos 1, né? Então, 3 menos 1, a gente quer o f de 2. E aqui é a mesma coisa no canto da direita. Então, a ideia que a gente tem que calcular agora é, beleza, a gente conseguiu escrever aqui f de 3 e f de 2 em relação a alguém. Então, recursivamente, quanto é que dá essa matriz aqui, f de 2 e f de 1? Então, faz uma chamada recursiva para ela. Então, f de 2 e f de 1, a gente coloca de novo aqui em termos da matriz de transformação, né? Então, seria essa matriz de transformação vezes o caso anterior, né? Quando n é igual a 1. E aqui, de novo, a gente chama recursivo para saber quem que é f de 1 e f de 0. Né? Então, aqui caiu no nosso caso base, né, que f de 1 e f de 0 é a matriz 1, 0. Então, a gente só precisa voltar agora esse resultado que a gente teve para a multiplicação que a gente tinha antes. Então, agora a gente também tem o resultado. É só a gente fazer essa multiplicação dessa matriz aqui com essa matriz aqui, que a gente tem o resultado dessa matriz aqui. Então, a gente também pode voltar aqui na recursão, certo? Então, a gente conseguiu escrever f de 3 e f de 2 por meio de alguma multiplicação de matriz, certo? Então, a gente conseguiu simplificar todos os termos f de n para agora só ter número.
E como só tem número, agora a gente consegue calcular isso aqui como uma multiplicação de matriz normal, certo? Só precisa calcular a multiplicação dessas matrizes. Então, essas duas matrizes aqui são as duas matrizes de transformação. Então, a gente pode juntar elas aqui ao quadrado, multiplicadas pelo caso base. Então, calculando essa matriz ao quadrado aqui, vai dar essa coisa aqui. Depois multiplica pelo caso base, vai dar essa matriz aqui. Então, a gente sabe que f de 3 é igual a 2, e de quebra ainda a gente conseguiu calcular f de 2, né? f de 2 é igual a 1. Né? Só que o que a gente queria mesmo no problema era calcular o f de 3, que vai ser esse primeiro cara da matriz. Tá. Então, o que isso aqui quer dizer, né? A gente tem uma potência aqui dessa matriz de transformação várias vezes, certo? Se o n fosse maior, a única coisa que a gente faria era ficar chamando mais termos recursivos dessa matriz. Então, de forma genérica, para qualquer f de n, a gente consegue calcular f de n como a exponenciação dessa matriz de transformação t elevado a n menos 1, multiplicado pelo caso base, certo? Então, a gente conseguiu transformar o problema, que é, enfim, tinha vários jeitos de resolver, né? Em uma exponenciação de matrizes. Mas agora, né? Como é que a gente consegue exponenciar a matriz rapidamente? É só usar a exponenciação rápida, certo? Então, a exponenciação rápida, ela funciona não só para inteiros, certo? Ela funciona para qualquer coisa que tenha propriedade associativa. Eu vou falar disso mais para frente também. Então, só que a única coisa é que em vez de estar multiplicando inteiros, agora a gente está multiplicando matrizes. Então, aqui eu fiz um código para essa multiplicação de matrizes, certo? Eu estou definindo aqui, só para ficar mais fácil, vector de vector. Eu estou falando que é uma matrix, certo? Só para ficar mais tranquilo de escrever, em vez de ficar escrevendo vector de vector toda hora aqui. Então, como que é a multiplicação de matrizes, né? Aqui também o resultado é a matriz. A gente consegue calcular a multiplicação de matrizes, né? Em ordem n ao cubo, certo? Então, esse aqui é aquele jeito O de n ao cubo mesmo, de multiplicar matriz. Acho que só realmente fazendo, tipo, na mão aqui, a multiplicação de matrizes. Fazendo a mesma coisa que a gente faz, tipo, no papel, só que no código, certo? E agora, com essa matriz aqui de multiplicação definida, a gente consegue modificar, né, a exponenciação rápida dos slides anteriores para funcionar com matriz também. Só que agora, em vez da gente ter um inteiro que armazena o resultado, que é, né, antes a gente tinha, por exemplo, int r igual a 1. Só que agora a gente está mexendo com matrizes, né? Então agora a gente tem a matriz R, que é igual à matriz de identidade. Então aqui eu estou só formando essa matriz de identidade. Aí depois eu só faço o código mesmo, de exponenciação rápida, a que eu estou fazendo iterativo, né, que eu mostrei antes. E eu estou chamando aquela função de multiplicar matrizes que eu mostrei antes também, certo? Então, desse jeito, a gente consegue multiplicar matrizes, exponenciar matrizes, com a mesma complexidade, né, log, que a gente viu antes. Né? Multiplicada, claro, pela complexidade de multiplicar as matrizes. Então, por exemplo, se a gente quiser resolver Fibonacci, a gente só precisa aqui, por exemplo, tratar do caso base. E a gente vai ter a matriz responsável pelo caso base, a matriz de transformação, fazer a exponenciação rápida de t elevado a n menos 1, e depois multiplicar, né, a matriz t pelo caso base e pegar o primeiro valor. Então, desse jeito aqui, a gente consegue resolver o problema de achar o enésimo número de Fibonacci. Mas com qual complexidade? Se a gente tiver uma multiplicação de matrizes de tamanho k por k, a complexidade é O de k ao cubo, né? Porque tem 3 for identado, que vai até de 0 até k. E a exponenciação de matrizes, então, né, se a gente quiser calcular uma matriz m elevada a y, vai ser a ordem de k elevado a 3, certo? Que é a ordem da multiplicação de matrizes, vezes log de y, né? Que esse log aqui é a complexidade da exponenciação rápida. Então, a gente consegue... tem essa complexidade aqui, em que k é o tamanho da matriz, e k, normalmente, é pequeno, né? Por mais que tenha esse k ao cubo aqui, né, que pode dar um pouco de medo,
Normalmente o K é pequeno. Então, por exemplo, no caso do Fibonacci, era uma matriz 2x2, a nossa matriz de transformação. Então, tipo, K ao cubo é 8, né? Então, que é quase nada. Normalmente também, outros K, tipo, normalmente K vai até, sei lá, 200 no máximo, certo? 100, sei lá. Que aí dá para calcular com essa complexidade mesmo, tranquilo. Mas, mesmo assim, às vezes tem alguns problemas específicos que precisa dar uma otimizada, certo? Então, por exemplo, ficar utilizando array em vez de vector. Mas, enfim, é mais fácil depois, né, que você tenha o código pronto, tentar otimizar, né? Mas, assim, a complexidade dela é bem tranquila mesmo assim. Então, aqui é a observação que eu tinha falado antes, né, que para exponenciação rápida funcionar, a operação de multiplicação, né, desse corpo, sei lá, tem que ser associativo, certo? Ou seja, A vezes B vezes C, né, só que fazendo primeiro A vezes B, tem que ser a mesma coisa que A vezes B vezes C, só que fazendo primeiro B vezes C. E isso aqui é uma propriedade da multiplicação de matrizes. Então, por isso que a gente pode utilizar a exponenciação rápida para multiplicar matrizes também, para exponenciar matrizes. Beleza? Alguma dúvida? Enquanto eu tomo meu café. Show? Beleza. Então, tá. Então, essa era a teoria de recorrências lineares. Basicamente é isso, então, né? Os problemas que a gente quer resolver com recorrência linear você tenta escrever a matriz, né, do termo n em função dos termos anteriores, monta a matriz de transformação e joga na fórmula, certo? E joga naquela função para resolver. Então, vou mostrar aqui alguns outros exemplos para ganhar um pouco mais de prática para resolver os sistemas de recorrência linear. Spoiler. Então, por exemplo, agora f de n é igual a 2 vezes f de n menos 1 mais 5 vezes f de n menos 2. Então, é a mesma coisa do Fibonacci, só que mudando aqui as constantes que estão multiplicando, né, a combinação linear dos termos anteriores. Então, como é que seria, né, essa matriz de transformação? As matrizes dos termos n vão ser a mesma coisa do caso do Fibonacci. A única coisa que vai mudar vai ser a matriz de transformação. Então, lembrando que f de n vai ser esse cara vezes esse, mais esse aqui vezes esse segundo, certo? Então, f de n é 2 vezes f de n menos 1, mais 5 vezes f de n menos 2. E f de n menos 1 vai ser 1 vezes f de n menos 1, mais 0 vezes f de n menos 2. Então, aqui a gente conseguiu formar a matriz de transformação. E a mesma coisa a gente consegue formar com o caso base, né? Então, f de n menos 1 vai ser o caso base quando n igual a 1 ou quando n igual a 1, né? Que no caso n menos 1 vai ser igual a 0, que vai ter esses valores aqui, dados também pelo problema, certo? Então, de novo, aqui a gente tem a matriz, a gente tem a combinação deles, a gente tem o caso base, então consegue resolver o problema de achar o enésimo termo dessa matriz com complexidade O de k ao cubo vezes log y, certo? No caso aqui, o k é 2, então a complexidade no final vai ser log, basicamente. Vamos alterar um pouco agora essa recorrência, certo? Então, a gente pegou essa mesma recorrência anterior aqui, mas adicionou uns termos aqui, certo? Alguns termos que não dependem de termos anteriores, certo? Mas dependem de n, né? Então, agora, f de n vai ser uma combinação linear de f de n menos 1 e f de n menos 2, mas também vão ter aqui alguns termos independentes, que vai ser n ao quadrado mais n mais 1, certo? E aqui também tem o caso base. Como é que a gente consegue formar essa matriz agora? Bom, é só a gente ver. O que f de n depende? Bom, depende de f de n menos 1, f de n menos 2, n ao quadrado, n e uma constante 1 aqui. Então, como é que a gente consegue expandir agora um pouco mais a nossa matriz de transformação para satisfazer o que a gente quer aqui, certo? Então, no caso, a gente pode adicionar aqui, né, no canto direito, alguns termos que vão ajudar a gente a conseguir escrever
é f de n. Então, por exemplo, eu posso escrever n ao quadrado, n e 1, desse lado. Porque eu sei que f de n depende só desses caras aqui, né? É uma combinação linear de todos esses caras aqui. Então, agora, a gente só precisa preencher o resto das interrogações. Uma coisa das sequências lineares é que se esse lado aqui tem n menos 1, desse lado aqui tem que ter n, certo? Então, do mesmo jeito, se aqui tem n, desse lado esquerdo tem que ter n mais 1. Então, é só a gente trocar todos os n's aqui, que estão desse lado, por n mais 1. Então, aqui eu vou escrever n mais 1 ao quadrado, n mais 1 e 1. Certo? Eu só peguei o n desse lado, somei 1 no começo. Porque eu sempre estou associando... Opa, spoiler. Sempre estou associando um cara com os termos anteriores. Por isso que eu preciso somar 1. Opa, spoiler. Tá, então quem vão ser, né, essa primeira linha aqui da matriz? Pensar de novo, né, na exponência da multiplicação de matrizes. Esse primeiro termo aqui vai ser essa primeira célula vezes essa, mais essa vezes essa, mais essa vezes essa, mais essa vezes essa, mais essa vezes essa. Dá pra ver meu mouse, né, na stream, né? Acho que dá. Enfim. Se alguém só puder confirmar aí no chat, por favor. Só pra não ficar... Ah, vou confiar, então. Sim, beleza, obrigado. Então, quais são os termos, né, que a gente precisa preencher aqui na matriz para satisfazer essa matriz que a gente precisa ter aqui? Então, f de n vai ser 2 vezes f de n menos 1, mais 5 vezes f de n menos 2, mais 1 vezes n ao quadrado, mais 1 vezes n, mais 1. Então, aqui a gente tem já a primeira linha. F de n menos 1 só vai depender do f de n menos 1 mesmo. Então, a gente coloca 1 nele e 0 nos outros. E n mais 1 ao quadrado, a gente pode abrir, né, esse produto, essa exponenciação aqui, para n ao quadrado mais 2 vezes n mais 1, certo? Que é exatamente uma combinação desses termos que estão aqui na direita. Então, n ao quadrado mais n mais 1. N mais 1 é a mesma coisa que n mais 1. E 1 é igual a 1, certo? Então, aqui a gente conseguiu montar a matriz de transformação. Então, o que falta agora para a gente resolver o problema inteiro? Só precisa ter o caso base agora. Né? Então, o caso base, se a gente for ver aqui, né, vai ter n e n menos 1. E a gente tem que f de 1 e f de 0. Então, o caso base vai ser quando n for igual a 1, certo? Que a gente vai ter f de n, no caso vai ser o f de 1, e f de n menos 1, que no caso vai ser o f de 0. Então, tudo que tem n aqui, eu substituo por 1. Então, vai ter aqui o f de 1, f de 0, 1 mais 1 ao quadrado, 1 mais 1 e 1. Então, só preciso agora preencher essa matriz aqui com os caras, ou de acordo com o enunciado, ou de acordo com matemática. E então aqui a gente também consegue ter o caso base, certo? Então, deu bom aqui de calcular tanto a matriz de transformação quanto os casos base. Certo? Então, vamos agora para outros exemplos de recorrência linear, que agora vai ser recorrência. Beleza? Vai ser recorrências condicionais. O que são, né, no caso, essas sequências condicionais? Vai ser quando o sistema não for dado por só uma equação, mas por casos de equações. Então, aqui um exemplo, que f de n vai ser 5 vezes f de n menos 1 menos 4, quando n é par, ou f de n menos 1 sobre 2, quando n é ímpar. Certo? Então, esse aqui é um outro exemplo de recorrência linear, só que nesse caso aqui tem uma condicional, certo? Então, não tem uma fórmula direta, eu acho, para calcular esse tipo de recorrência condicional. Vai depender de cada problema, né? Então, de alguma forma, você tem que ver alguma coisa nessa recorrência para conseguir resolver o sistema inteiro. Então, o que é uma primeira ideia aqui que a gente consegue tirar dessas fórmulas?
De um n, a gente sempre vai para n menos 1. Ou seja, de um par, a gente sempre vai para o ímpar, e de um ímpar, sempre vai para um par. Então, essa é a primeira condição que a gente tem, certo? Porque n sempre vai para n menos 1, e os números sempre alternam, né? Entre par, ímpar, e assim vai. Então, o nosso objetivo aqui é, em vez de ter duas equações aqui, né? Duas igualdades, a gente, se possível, quer reduzir isso aqui para uma coisa só. Então, qual que é uma coisa aqui que a gente pode fazer nesse caso? É fazer uma matriz de transformação de passo 2, né? Ou seja, em vez do n só ir para um n menos 1, porque aí, por exemplo, de um par ele iria para o ímpar, de alguma forma a gente quer prever esse primeiro passo e ir direto para o segundo. Porque aí de um par eu vou para outro par. Então eu consigo escrever isso como uma fórmula só. Então, dessa forma, né, fazendo uma matriz de transformação de passo 2, sempre de um par a gente vai para outro número par, ou então de um ímpar sempre vai para um número ímpar. Então, vamos fazer aqui o primeiro exemplo para os casos pares, certo? Só que também podia pensar a mesma coisa para caso ímpar. Quando n é par, a gente tem essa fórmula aqui, que f de n é 5 vezes f de n menos 1 menos 4, certo? Exatamente o que está escrito aqui. Só que f de n menos 1, né, se a gente pensar no futuro, a gente vai cair nesse caso aqui, porque o próximo n vai ser ímpar. Então, em vez de eu só colocar isso aqui para depois cair para um n ímpar, eu vou substituir nessa fórmula aqui, em vez de calcular f de n, para calcular f de n menos 1. Né? E quanto que é f de n menos 1 quando n menos 1 é ímpar? Né? Seria f de n menos 2 sobre 2, certo? Então, aqui a gente está meio que prevendo o próximo passo, certo? Em vez de eu dar um passo com o pé direito e outro passo com o pé esquerdo, eu dou um pulão com o pé esquerdo, entendeu? Então, aqui eu calculo o caminho que eu vou dar com o pé esquerdo e vou direto lá para frente. Então, desse jeito, a gente consegue definir f de n com relação a f de n menos 2. Ou seja, de um par, eu vou para outro número par. Né? Então, isso aqui é sucesso, certo? Porque, dessa forma, a gente conseguiu escrever toda essa matriz aqui, né? Que era uma matriz, era um sistema condicional para uma única equação. Então, como é só uma equação agora, a gente só precisa montar a matriz de transformação para esse caso aqui que a gente escreveu, que resolve para n par. E quando n for ímpar, né? Bom, quando n for ímpar, a gente pode resolver para n menos 1 e depois utiliza essa recorrência inicial que foi dada pelo algoritmo, certo? Então a gente calcula f de n menos 1, que vai ser o número par, e depois divide por 2, que vai dar a resposta para f de n. Tá. Então, é assim que a gente resolve recorrências condicionais, né? É um exemplo de como a gente pode resolver recorrências condicionais. Certo? De novo, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat. Não sei se eu estou indo muito rápido também, ou tá de boa. Mas eu vou continuar assim, eu acho. Mas, então, para recorrência condicional, relembrando, né? Normalmente a gente precisa ver mesmo caso a caso, né? E tentar reduzir o problema para uma única equação. Que aí a gente consegue calcular de boa. Tranquilo? Tá. Então, aqui foram toda a teoria, né? Meio que teoria que eu tinha para dar hoje. Mas quais utilidades, né, que a gente consegue ver nisso? Beleza. Consegue calcular Fibonacci em odd log agora. Que mais? Então, vou dar várias utilidades. A primeira delas vai ser em grafos, certo? Vamos supor que a gente tem um problema que seja o seguinte. De quantos jeitos eu posso chegar no vértice U andando k passos? Ou seja, de quantos jeitos eu posso começar em qualquer vértice, dar k passos e chegar no vértice U? Por exemplo, nesse grafo aqui, quantas maneiras eu posso chegar no vértice 3
andando um passo. Né? Andar um passo, no caso, seria percorrer uma aresta. Você calcula tudo em oddlog? Tudo em oddlog. Né? Né? Então, por exemplo, aqui, de quantos jeitos eu consigo atravessar uma aresta para chegar no vértice 3? Eu posso começar do 4 e ir para o 3, começar do 5 e ir para o 3, e começar do 1 e ir para o 3. Exato. Então, para um passo, a resposta vai ser o número de vizinhos imediatos. Né? Então, eu vou ter 3 maneiras. Só que, por exemplo, para quantas maneiras eu posso chegar no vértice 1? Dando 3 passos, certo? Aí já vão ter várias possibilidades. Eu posso, por exemplo, começar de 2, ir para 1, voltar para 2, voltar para 1. Isso aqui é uma maneira que eu andei 3 vezes na aresta. Posso começar em 2, ir para 1, ir para 3 e ir para 1. Também andei 3 arestas. Eu posso começar no 4, ir para o 3, voltar para o 4. Não, isso aqui não. Eu posso, né? 3, de 3 para o 5, eu posso voltar para o 3 e ir para o 1, né? Então, tem várias formas possíveis. E conforme o K vai aumentando, essas formas só vão aumentar, certo? Então, o que a gente vai querer generalizar aqui nesse caso? Bom, vamos supor que a gente esteja no vértice 1, né? Nesse mesmo problema. Se eu estou no vértice 1 e eu quero chegar nele em K passos, é a mesma coisa que eu estar em algum dos vizinhos dele e chegar em algum desses vizinhos em K menos 1 passos, certo? Porque é como se a gente estivesse gastando um passo de chegar nesse vizinho no vértice 1. Então, f de 1k, certo? No caso, o f aqui vai ser quantas maneiras eu consigo chegar no vértice 1 dando k passos, vai ser f de 2, k menos 1, né, que vai ser esse vizinho aqui, mais esse vizinho aqui, que vai ser o f de 3, k menos 1. Então, olha só que legal, né? A gente conseguiu simplificar o f de 1k em relação aos f's de k anteriores, certo? Então, aqui eu estou relacionando f de k com os f's de k menos 1. Então, de forma genérica, né? F de UK é a mesma coisa que o somatório para todos os vizinhos adjacentes a U de f de v k menos 1, certo? Então, beleza, eu dou um passo para chegar nesse outro vizinho, né? Tipo, eu cheguei nesse outro vizinho com k menos 1 passos. Então, eu vou gastar mais 1, então o total vai ser k, e eu vou adicionar esse cara na resposta. Então, esse aqui vai ser o nosso termo linear. Calma aí, Tulo, calma, vamos chegar lá. Mas sim. Então, a gente conseguiu montar aqui a recorrência linear. E também a gente pode ter aqui o caso base para quando k igual a 0, certo? Então, para quando k igual a 0, a gente pode falar que o f é igual a 1. Certo? Então, beleza, eu só vou ficar parado. É um jeito possível. Então, vamos escrever de novo, né, isso aqui do quadrinho anterior, desse jeito aqui. Bom, beleza. Para todo vértice adjacente, eu vou adicionar isso aqui na resposta. E para todo vértice que não é adjacente, eu não vou colocar no somatório, certo? Então, eu posso escrever essa mesma coisa aqui, somando agora esse somatório para os caras que não são adjacentes a U. Né? Então, para quem não é adjacente a U, eu não vou colocar ele na resposta. Né? Então, estou multiplicando 0 por ele aqui. Né? Eu só estou colocando desse jeito aqui para ficar mais fácil na hora que a gente for visualizar a matriz. Então, como que vai ser, né, a matriz dos termos lineares agora, né? Vai ser essa cara aqui, certo? Então, a gente vai ter o f para todos os n vértices em relação a k e vai tentar relacionar esses caras com os k menos 1, certo? De alguma forma, com essa matriz de transformação, certo? Então, como é que vai ser essa matriz de transformação? Se a gente for ver, né, essa recorrência linear aqui que a gente escreveu, a gente vai colocar 1 em todos os vértices adjacentes a U. Né? Então, por exemplo, aqui, o f de 1k
essa linha aqui, a primeira linha, vai ser 1 em todas as colunas que o vértice 1 for vizinho e 0 em todas as outras, certo? Então, a mesma coisa com os outros, certo? Então, essa matriz aqui vai ser a mesma coisa que a gente vai colocar 1, né? A matriz IJ vai ser 1 quando tem uma aresta de I para J. E o que tem de especial aqui, né, nessa matriz de transformação que a gente conseguiu formar? O Ítalo já spoilou aí, né? Essa matriz é a matriz de adjacência do grafo, certo? Então, lembrando, né, que as duas formas mais comuns da gente representar grafos é ou utilizando listas de adjacências, né? Ou então utilizando matriz de adjacência, né? Em que, se o grafo não for pendurado, né, vai ser a matriz IJ, vai ser 1 quando existe a aresta de I para J, certo? Então, isso aqui é um resultado bem legal, né? Que a gente consegue pegar um problema aqui e, de algum jeito, sai a matriz de adjacência para resolver esse problema. Então, para a gente resolver esse problema de forma genérica, a gente só precisa elevar, né, essa matriz de transformação por K e depois multiplicar pelo caso base, né? No caso base aqui, era para todos os U's, f de U0 vai ser igual a 1, né? Então, vai ser essa matriz aqui. Então, multiplicando essa matriz de adjacência por esse caso base, né, a potência da matriz de adjacência por esse caso base, a gente consegue achar todas as possibilidades de chegar no vértice U andando K passos. Mas uma propriedade muito legal, né, da matriz de adjacência é, se a gente só for pegar alguma célula aqui, IJ, a gente tem, né, de quantas maneiras possíveis é possível chegar, né, em I, não, pera, chegar em J partindo de I depois de K passos, certo? Ou o contrário. Talvez eu esteja falando o contrário. Mas ou é um ou outro, né? Então, isso aqui é legal. Não sei se vocês tiveram, vou ter, alguma coisa relacionada com processos estocásticos. Mas ele meio que mostra isso em processos estocásticos, né? Em passeio aleatório. Que é muito estranho, né? Você só multiplica a matriz lá, você eleva a matriz por N e você consegue achar depois de N passos, né? Então, isso aqui é um dos jeitos de visualizar isso, né? De como a gente conseguiu montar a matriz de transformação, né? Partindo daquele problema anterior. Beleza? Tudo ok nessa primeira utilidade? Deixa eu terminar de tomar café. Tá. Eu acho que tá ok. Então, vamos usar isso aqui para outra utilidade, certo? Outras utilidades agora com contagem, certo? Vamos contar coisa aqui. Digamos que você tem um problema que é para você contar de quantos jeitos diferentes você consegue descer uma escada de n degraus, sendo que você pode, em um passo, descer 1 ou 2 degraus por vez, né? E o n agora ele é menor ou igual a 10 a 18. Né? Então, alguém arrisca um palpite? Né? Então, a gente consegue calcular aqui o f de n descendo 1 degrau, ou seja, f de n menos 1, ou 2 degraus, que seria o f de n menos 2. Então, isso. O Ítalo mandou aí. É o Fibonacci, certo? Então, a quantidade de maneiras de você descer uma escada de n degraus vai ser a mesma coisa que você descer 1 degrau e fazer o resto de forma confiando que isso aqui vai dar alguma resposta, ou então você desce 2 degraus e também pega a resposta que sair desse n menos 2. Então, isso aqui é exatamente Fibonacci. E então, na aula de hoje, a gente viu como resolver Fibonacci em odd log, certo? Então, mesmo o n sendo grandão aqui, né, 10 a 18, a gente consegue calcular em cerca de, tipo, menos que 1000 operações, né? Que vai ser 60 vezes 8, né? Operações, mais ou menos. Então, consegue resolver esse problema aqui para um n grande. Só que vamos agora... Então, beleza, esse problema aqui é o problema famosinho do Fibonacci, mas vamos agora adicionar uma restrição.
quantos jeitos você consegue descer uma escada de n degraus, né, dando 1 ou 2 degraus por vez, só que você não pode descer 2 degraus 2 vezes consecutivas. Ou seja, você primeiro desceu 1 degrau e depois desceu 2 degraus. Agora que você desceu 2 degraus, você não pode descer de novo 2 degraus. Você tem que descer um só. Né? Então, você não pode chamar para n-2 2 vezes consecutivas. Né? E de novo aqui para n menor ou igual a 10 a 18. Isso. Vai ser mais ou menos isso, né? Mais ou menos a matriz do par ou ímpar. Então, vai ser, de alguma forma, uma relação condicional, certo? Então, quando eu ainda não desci 2 vezes, eu posso descer 2 vezes, mas quando eu já desci 2 vezes, eu não vou poder descer 2 vezes. Então, vai ser agora uma matriz condicional, uma relação condicional. Então, eu vou ter aqui, em vez de só ter um f de n, eu vou adicionar aqui um termo a mais que vai ajudar a calcular essa conta, que vai ser o f de n, e se eu já desci, né, no passo anterior, exatamente, se eu já desci 2 degraus consecutivos. Então, essa relação aqui vai dar 1 quando n é igual a 0, certo? É o caso base. Se eu já desci 2 degraus de forma consecutiva, eu não vou poder descer de novo, certo? Então, eu só posso descer agora para n-1. Né? Então, eu chamo para f de n-1 e 0, né? Porque nesse passo atual, eu não estou descendo 2 vezes consecutivas. E quando eu desci, né, 2 vezes quando eu ainda não desci 2 vezes 2 degraus de uma vez, eu posso chamar tanto andando 1 degrau, né? E eu não estou andando descendo 2 de uma vez, mas eu estou andando de 2 degraus e eu estou descendo 2 degraus de uma vez, certo? Então, desse jeito, a gente consegue montar, né, essa relação condicional mais ou menos parecida com aquele caso do par ou ímpar, né? Que nem o Eduardo falou aí. Nesse caso aqui, a gente não... Se a gente quiser prever o próximo passo, também pode, eu acho. Né? Pode sim. Só que a gente também pode montar, né, só a matriz de transformação um pouco maior. Né? Então, aqui a gente tem a fórmula aqui em cima, certo? Da nossa função. E a gente quer relacionar f de n0, f de n1 com os termos anteriores, certo? Então, nesse caso aqui, esse f de n-1, eu só coloquei aqui porque para ajudar a gente, né? Porque a gente precisa ter esse terceiro termo aqui. Então, e lembrando sempre, né, que se tem n aqui, desse lado, precisa ter n mais 1 desse lado. Então, no caso aqui, a gente precisa desse f de n-2 por causa dessa condição. E como a gente precisa ter essa condição do lado direito, a gente precisa adicionar esse cara aqui do lado esquerdo também. Então, montando agora a matriz de transformação, né? F de n 0, né? É quando não desci ainda. Então, vai ser f de n-1, 0, mais f de n-2, 1. Então, eu vou ativar esse cara e esse cara. F de n1 vai ser essa segunda condição aqui. Né? Então, vai ser só f de n-1, 0. E f de n-1, 1 vai ser só f de n-1, 1, que nem aqui desse lado. Né? Então, a gente tem essa matriz de transformação para esse caso. Certo? Então, de novo, né, era um problema que parecia meio, assim, meio estranho, né? Só da gente ver o problema. Só que se a gente pensar, né, como se fosse uma programação dinâmica e montar a matriz de transformação, a gente consegue também calcular o enésimo termo de forma fácil. Certo? Então, vamos agora ver mais uma utilidade de contagem. A maioria desses problemas aqui, o Turci que deu a sugestão. Então, valeu, Turci aí. Acho que ele saiu da aula já, mas valeu, Turci. Então, eu acho que é o último problema de hoje, não sei. Depois tem que ver. Mas quantos arrays A de tamanho n existem, tal que a soma seja divisível por k? Né? E a gente tem que k é menor do que 100. Então, quantos arrays A de tamanho... isso aqui mod alguma coisa. Tá?
algum mod. Então, o tamanho do array pode ser muito grande, então não adianta só brutar todos os arrays possíveis. K, né, que é esse K aqui da soma, vai ser menor ou igual a 100. E cada elemento, né, que você pode colocar no vetor tem que estar entre 0 e K, certo? Tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a K. Então, tá, vamos pensar primeiro que a gente tem um array de tamanho n e coloca um elemento x. Quando a gente coloca um elemento x, a gente está atualizando a soma desse array, certo? Então, que nem a gente viu anteriormente, né, que em vez de só calcular um mod no final, a gente pode ir calculando um mod em cada operação. A gente pode calcular um mod direto nessa primeira chamada. Então, de forma mais genérica, se a gente tem um f, né, algum array possível que a gente queira criar, que esteja com um resto r, e ainda faltem n elementos para a gente colocar, isso aqui vai ser o somatório, né, de todo mundo que eu consigo colocar, né? Então, eu posso colocar valores de 0 até k. E para cada valor que eu colocar, eu vou estar atualizando o resto da próxima chamada, né? Então, f de r, quando eu coloco um valor i, o resto agora vai ficar r mais i mod k, né? Então, eu posso testar aqui todos os valores para eu colocar. E depois eu chamo o recursivo aqui, agora, para n-1 caras. Então, desse jeito aqui, a matriz de transformação ela vai ser meio grande. R mais I ou R menos 1. Depende do caso base, né, Ítalo? Depende se você for de 0 até K ou de K até 0, né? Isso aqui eu tô pensando que, tipo, ainda faltam N caras para eu colocar. Então eu tô colocando um por um. É por isso que eu tô colocando mais. Mas se for menos, eu acho que também dá na mesma, não dá? Acho que dá. Que aí teria que mudar o caso base e depois mudar também como você pega a resposta no final, né? Calma, você tá falando o R ser o quê? Então, é que o R seria a soma dos valores até agora. É o resto da soma dos valores que eu coloquei até agora. Então, quando eu colocar um valor novo, eu vou estar somando esse valor novo na soma que eu tenho até agora. Aí eu estou somando. É que esse valor de resto parece que é tipo quanto falta, né? Mas é só tipo o resto do resto da divisão Não, mesmo. sim, mas é que eu tava pensando, tipo, depois de colocar o enésimo TR, adicionando o I, você não tem que pegar o que no N-1 tinha R menos I. Eu não entendi por que tá o R mais I. Tipo, o N-1 faz sentido, mas o R mais I não, pra mim. Então, é que eu tô com. Ah, tá. Você tá pensando, tipo, como eu vou pegar o último cara, né? Como eu vou pegar a resposta no final, né? É que. Pera, deixa eu pensar. Vai ser. Vou chamar o F de. Agora eu buguei, mas acho que dá certo os dois. Enfim. Que aí você só chama f de Rn mesmo, né? Pra calcular a resposta. Pra r igual a 0. Fica mais natural mesmo, né? Faz sentido. Tá, pera, esse R aí não é o resto, tipo, o módulo? É só um dos caras que você colocou até agora. É que aí você. É que aí faz sentido, né? Que aí você só chama f de Kn, né? Quando você for chamar. Do Aí seu desse jeito. jeito aí, tem que chamar o quê? F de 0N? Não, do seu jeito você ia chamar f de 0n, né? Tem que ser mod k. Ah, sim, isso. Desse jeito, eu acho que. Eu acho que é a mesma coisa, só que no final tem que pensar, né? Como é que. O que vai tirar da matriz, né? Entendi, beleza, beleza. Mas aqui nesse caso é R menos I também. Aí já sai direto.
mesmo. Verdade. Faz sentido. Valeu, Ítalo. Tá, então, nesse caso aqui, a matriz de transformação vai ter tamanho K por K, certo? Porque a gente precisa ter um valorzinho em cada um de 0 até K. Então, por isso que é... Mas como K é pequeno, né, mesmo quando a gente for fazer a multiplicação de matrizes, que é K ao cubo, ainda tá tranquilo, né, que vai ser 10 à sexta. Vezes o log. Beleza? Então, esse aqui foi o problema de contagem, o último. Aqui agora tem só alguns materiais extras aqui, né? Tem uma videoaula do Erishito de exponenciação de matrizes, né? Acho que ele faz 2 aulas e tem um contest também no CS, no CF. Também tem uns blogs aqui no Codeforces com tutorial de exponenciação de matriz. Tem a aula do Maratonusp, certo? Que é o tipo gema do IME, né? Também tem uma aula deles lá. Também tem um vídeo, a aula que eu dei ano passado, nesse mesmo slide aqui. Tá no canal do Gema também. Também tem alguns blogs aqui de exponenciação de matrizes, né? Aqui tem alguns no CF, no Hacker Earth, e no guia da USACO, certo? Com alguns tutoriais e alguns problemas também. E eu também fiz um... Opa, falou, Ítalo, valeu. E também tem esse contest aqui no VJudge, que tem alguns problemas de exponenciação rápida que eu coloquei, certo? Mas aqui também, se vocês forem pegar nos outros materiais, aqui também vai ter alguns problemas, certo? Então, era isso, a aula de hoje. Se alguém tem alguma dúvida aí? De boas? Beleza, então. Acho que era isso aí que eu tinha para passar hoje. Muito obrigado aí, todo mundo que tá aqui até agora. Tamo junto. Para a gravação.